deixa dizer porque que estamos relutantemente e de forma recorrente a exortar mais para a oposição do que para o partido da situação. Porque de resto nós já sabemos que com o MPLA não esperamos muita coisa. Não esperamos muita coisa do M. Não vale a pena a gente alimentar aqui uma falsa esperança. Agora, para os nossos irmãos da oposição, esses sim, esses têm por dever de ofício responsabilidade acrescida e não podem, em circunstância alguma, tentarem brincar de mau gosto. Não podem. E de forma abnegável, deverá prestar um serviço honroso para o povo e para a nação. Olha, nós ouvimos que depois, hoje, decorrente de uma conferência de imprensa, que os nossos irmãos da UNITA decidiram, em última hora, dividir os subsídios milionários, conforme está a ser apelidado, com o povo. Se vocês me perguntarem se a iniciativa é boa, modesta parte pode parecer. Embora, não sei se com essa atitude os nossos manos da UNITA queriam nos transmitir que estão a pedir indiretamente desculpas ao povo, o povo que lhe depositou confiança, se estão a pedir clemência ao povo, se estão a se redimir do erro supostamente praticado. Gostávamos nós de, mais do que se vir com uma retórica, antes desta retórica, pudesse ser precedida de um pedido de desculpa pública ao povo que lhe deposita a confiança de forma acirrada, de forma frenética. Dizer, olha, pedimos desculpas ao povo pela posição que tivemos que tomar, portanto ela se justifica nos termos disso, daquilo. Não houve, se calhar, mala intenção, mas, portanto, gostávamos que nos pudessem compreender, visto que atendendo o que. Agora, vir só a público e dizer, olha, vamos dividir com o povo, abre outras indagações. Ponto 1. Que povo está-se a referir? O povo militante da sua organização? O povo pertencente à sociedade em geral? Que povo está a se referir? Portanto, de que forma vai fazer essa repartição? Será por uma entrega direta? Será através de um órgão institucional que vai simbolicamente representar o povo pela qual agora desejou repartir o valor? Como é que vai fazer essa distribuição? Essas duas questões retóricas eu começo por colocar para levar a vossa reflexão. Porque não basta que venha público e me diga, olha, vou repartir com o povo. Como vai repartir? Como é que vai injetar esse valor? Como é que vai alocar esse valor para simbolicamente significar que houve uma repartição com o povo? Como é que a UNITA quer fazer isso? É preciso que o comunicado de imprensa tem que ser claro, para não deixar lacuna, não suscitar outras dúvidas e não criar outras indagações. Vai depositar num berale, vai pegar este dinheiro que representa metade do volume do valor arrecadado no âmbito da entrega desse subsídio, vai depositar num berale, vai criar um centro de internato para acolher os mais desfavorecidos, sobretudo as crianças desfavorecidas que estão ao relento. Como é que será a alocação desse valor? Já que declara publicamente que vai repartir com o povo este valor, é preciso que também essa repartição seja feita publicamente. É preciso que seja feita publicamente porque queremos escrutinar, queremos acompanhar no âmbito do princípio da transparência, no âmbito do princípio da verdade declarativa do ponto de vista informativo, no âmbito do princípio da lisura, no âmbito do princípio da justeza. Portanto, se de facto há essa intenção real, se a intenção real não está em conflito com a intenção meramente aparente, nós gostaríamos, com o máximo respeito à direção da UNITA, que viesse a público e dissesse, olha, decidimos, tendo em conta o alvoroço que se criou, porque aqui ninguém está de má fé. Nós estamos, como cidadão, atentos a tentar agora escrutinar, fiscalizar os nossos legítimos representantes, porque na verdade, com o MPLA, nós não esperamos muita coisa. Com a bancada do MPLA, os deputados do MPLA, não esperamos muita coisa. Mas temos agora que começar a exigir mais, muito mais ainda, dos nossos políticos da oposição. Os nossos políticos da oposição têm que começar a saber que eles não estão aí por conta própria. Não estão ali para atender os seus desígnios. Não estão ali para a autossatisfação dos seus interesses. Mas estão ali para, grosso modo, e com respeito ao povo que lhe depositou o voto de confiança,
poder honrar esta confiança que lhe foi depositada. Portanto, não se sintam mal por causa dos nossos apelos, do nosso voto de protesto em razão dos erros graves. Porque isso consubstancia-se naturalmente, sem sombras de dúvida, a um erro crasso. O mais sensato seria, de facto, votar em contra ou votar a abstenção. Não, mas da mesma podia passar. Podia passar. Mas depois, como é que isso seria feito? Através de uma consulta pública preliminar. Ouvir dos angolanos. Qual é a posição dos angolanos? Olha, nós não temos poder deliberativo, em razão da insuficiência de números de assentos parlamentares, para contrariar a decisão que a bancada do MPLA quer tomar em prol dos subsídios tal. Ora, mas entendemos que, tendo em conta a atual conjuntura econômico-social, não é oportuno, e porque não seria de bom agrado, que fôssemos nós também a concordar com isso. Em nosso entender, é melhor que o nosso voto é contra ou votamos a abstenção. Mas queremos ouvir dos nossos cidadãos, porque já tinham de antemão em agenda, na sua agenda, já sabiam que teriam como debate, como agenda de debate, a nível do Parlamento, este problema, este assunto, esta situação. Se fizessem um processo de auscultação preliminar antes, talvez já estariam muito mais convictos da posição que tinham que tomar em razão da situação. Agora, tendo em conta que o deputado representa, por excelência, o cidadão, o povo, que cidadão? Sobretudo, com primazia, e este é o espírito da ordem constitucional, a primazia do ponto de vista do protecionismo social é para os grupos populacionais mais desfavorecidos. Se ainda estamos a viver situações extremamente indigentes, não era de bom tom que a oposição pudesse proferir o voto a favor sem consultar o povo que tem esperança em si, que lhe depositou voto de confiança, que acredita que, tendo aqueles representantes a nível do Parlamento, certamente os seus anseios poderão, possivelmente, começar a ser defendidos na plenitude e na íntegra. Porque nós temos que ajudar, primeiro, a sociedade a começar a ter uma ideia diferente daquela que foi introduzida de forma indutiva, de forma persuasiva e de forma distorcida, modesta parte, a nível dos partidos políticos. Os políticos em Angola têm que compreender que eles têm uma missão com a pátria. É uma missão de Estado, é uma missão de nação. Eles têm que compreender que aquele militante de base é o chefe dele. Tem que entender isso. Ele tem que entender que aquele militante de base que não tem o que comer, não tem o que beber, não tem não tem dignidade habitacional, não tem dignidade humana, socioeconômica, é o patrão dele, é esse que lhe impulsou, é esse que lhe nomeou, é esse que lhe digitou nas funções em que ele hoje exerce para melhor atender os seus anseios, para defender que vão exercer a advocacia política dentro do Parlamento. Portanto, não pode haver aqui uma convolução ou uma inversão da qualidade das funções, do mandato, do sujeito. Portanto, o que nós estamos aqui a tentar hoje refletir, embora não nos dê a vantagem, como muitos hoje têm dito, mas nós temos que, se quisermos ter legitimidade, autoridade moral suficiente para poder repudiar os atos negativos que são desencadeados pelo partido que sustenta o governo, nós temos que começar a arrumar a nossa casa primeiro. Primeiro temos que arrumar a nossa casa. Se a nossa casa não está arrumada, ninguém pode dizer que o vizinho é porco. Ninguém pode chamar porco ao seu vizinho se a casa dele ainda não está arrumada. Portanto, nós temos que fazer uma introspecção profunda. Temos que fazer uma avaliação profunda, uma autoavaliação profunda para aferir como é que as contas nós estamos a caminhar. E penso, os indicadores estão a demonstrar que nós estamos a caminhar terrivelmente mal. O que nós queremos exigir, em nome do superior interesse da nação, em nome do patriotismo, em nome da angolanidade, em nome dos grupos populacionais mais desfavorecidos, que vivem de forma lastimável, terrivelmente lastimável, é que se os partidos da oposição entendem que de facto foi um passo em falso que deram, se entendem que de facto foi um erro crasso, venham, não é mal nenhum, não os vai diminuir absolutamente nada, peçam desculpa publicamente, peçam desculpa aos angolanos, demonstram pelo menos este ato de humildade e simplicidade político-partidária para dizer aos angolanos que, olha, os erros são humanos, nós falhamos, reconhecemos que foi uma falha e
porque se calhar não os contactamos, não os solicitamos, não os ouvimos, portanto, desculpem-nos, mas este valor, todavia, nós recebemos, já não será para o bolso individual, para cada um dos deputados, mas vai atender às situações daqueles populares que vivem nas áreas mais recônditas, mais críticas, mais gritantes do ponto de vista de habitabilidade humana, para poder ver se conseguimos devolver o mínimo de dignidade àquelas famílias. Ora, rapidamente, se quisermos fazer aqui um cálculo matemático, nós vamos tentar compreender o seguinte. Estamos a falar de qualquer coisa como 22 milhões de kwanzas ainda, só para efeito de subsídio de instalação. Não estamos a falar ainda do subsídio de fim de mandato, porque aquele só recebe depois de terminar o mandato, que são os 24 milhões de kwanzas, ok? Estamos a falar desses que já receberam agora, dos 22 milhões de kwanzas. Repara, do ponto de vista matemático, o caso concreto, por exemplo, da UNITA, que está com 90 deputados. Dos 90 deputados, 22 milhões de kwanzas vezes 90 vai nos dar qualquer coisa como 180 milhões de kwanzas. Repara, esses 180 milhões de kwanza, a dividir por 2, porque é a metade de que se diz que quer se atribuir ao povo, não é verdade? Então vai ser, vamos calcular na ordem de 11 milhões vezes 90, que é o número de deputados, que vai nos dar um total de qualquer coisa como 990 milhões de kwanzas. Desses 990 milhões de kwanzas, se nós dividirmos por 500, número de habitantes, numa aldeia, numa comunidade pobre, totalmente pobre. Estamos a falar daquelas aldeias onde as pessoas têm uma cabana, ele tem um terreno, é dele, o espaço é dele, né, por ocupação, ele adquiriu por ocupação, portanto, tem aí a casa dele, mas é uma casa indigna, não digna do ponto de vista humano para garantir algum comodismo, alguma dignidade humana. Portanto, se nós quisermos aqui alocar esses 990 milhões de kwanzas para 500 famílias, quer dizer que vai dar para requalificar 990 milhões de kwanzas. A dividir por 500 famílias, 500 casas, vai nos dar um total de 1.980.000 kwanzas. Portanto, 1.980.000 kwanzas a ser atribuído para cada família, no horizonte do volume de famílias de qualquer coisa como 500 casas, vai dar para requalificar. Vê, com 2 milhões de kwanzas, nos nossos guetos, podemos requalificar aquela moradia que está degradada. Aquela moradia que não tem reboque, aquela moradia que não tem um teto em condições, aquela moradia que o chão é bruto, aquela moradia que não tem uma janela, aquela moradia que não tem uma pintura. Com 2 milhões de kwanzas, e nós estamos a falar aqui um cálculo matemático hipotético, a ordem de 1.980.000 kwanzas para cada família. Podíamos reduzir, se quiséssemos calcular, a ordem de 1.000 casas, por exemplo. E se tivéssemos que reduzir, seria metade de 1.980.000. Podia dar qualquer coisa como 900.000 kwanzas, quiçá, para cada família. Ainda assim, se for a analisar nesses termos, pode ser possível requalificar casas humildes. Pegamos nossos pedreiros do gueto, que não cobram muito, são nossos pedreiros da banda, portanto conversamos com ele, sensibilizamos os indivíduos, compramos o material básico, porque já tem ali a estrutura, o que precisa é requalificar a estrutura. Está a perceber? É requalificar a estrutura para oferecer e devolver o mínimo de dignidade possível àquelas famílias. Ora, agora, eu gostaria de saber, e esse é um recado para os nossos irmãos da UNITA, porque não tenho nada, absolutamente nada, e não terei nada contra a UNITA, nada. Não terei nada, mas agora, eu tenho que, em razão da defesa do superior interesse nacional, e porque estou a falar com a qualidade de cidadão, devo tanto escrutinar o desempenho dos partidos políticos da oposição, como o desempenho do partido político da situação. Portanto, se estamos a falar da UNITA, imagina um PRS, imagina uma FNLA, imagina um PH, que até agora, salvo vá lá, o erro, não se pronunciaram sobre a situação. Bom, agora, nós perguntamos, por que até agora não tentam informar e dar a informar aos cidadãos, no campo geral, sobre por que tomaram a posição que tomaram? Esses partidos têm o dever de comunicar ao povo, têm o dever de informar ao povo, porque eles atendem os fins do povo em geral. Atendem os fins do povo, não é só do seu partido, mas do povo em geral, porque estão lá a representar o povo soberano que o digitou por meio do sufrágio universal
para representar os seus interesses ali, por representatividade naquele parlamento. Portanto, por que esses partidos, FNLA, PRS, PH, até a presente data, ainda não se pronunciaram? Por quê? Agora, também é interessante que o Partido UNITA, independentemente do apelo que fez, porque senão vai nos dar a percepção que fez apenas um flash informativo.